Pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o programa Minuto Gestão com Cláudia Pereira e trouxemos hoje o professor especialista em Direito Administrativo. Ele é também pregoeiro e presidente da Comissão de Licitação do Ministério Público Federal da Paraíba. Professor Leonardo Mota, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos dar continuidade ao nosso programa falando da Lei 14.133, que é o grande momento, o grande assunto do momento é a lei. E as novas regras, né, as formas de disputa e julgamento que trouxeram a lei, essa nova lei, elas vão, de certo modo, vão impactar tanto a administração pública quanto o comércio. E gostaria de saber o que o senhor acha do tratamento diferenciado que é dado às MEIs, às microempresas e às empresas de pequeno porte. Olá, tudo bem? Sou Leonardo Mota, pregoeiro e supervisor de licitações do Ministério Público Federal na Paraíba, e gostaria inicialmente de agradecer a professora Cláudia Pereira por essa oportunidade de estar aqui contribuindo com o Minuto Gestão, que é exatamente um momento muito importante para nós da administração pública e da gestão pública em vir contribuir. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. E aí, meus amigos, hoje nós vamos falar um pouco da nova lei de licitações e contratos, né, Cláudia? Exatamente isso que você comentou, né? A nova lei ela trouxe diversas novas regras, né, de disputa, de julgamento, de habilitação, que implicam na administração pública no mercado. E a gente veio agora falar um pouco sobre a questão do impacto que a nova lei tem nas microempresas, empresas de pequeno porte, MEI, cooperativos, lá, em virtude lá daquele tratamento diferenciado, né, da lei complementar número 2.3, que é importante, exatamente um tratamento importante para que os microempresários, as pequenas empresas de pequeno porte, possam ter um certo benefício, né, um certo tratamento quando vier contratar pela administração pública. Relembrando que nós temos de tratamento diferenciado, então a lei complementar, ela regra lá entre os artigos 42 e 49, que, por exemplo, aqueles itens nas licitações com valor até R$80 mil, aqueles itens são exclusivos para participação de microempresa. Itens divisíveis, né, objetos, bens divisíveis, com os valores superiores a 80 mil, deverá ser criada cota reservada, né, cota exclusiva para a participação de microempresa, empresa de pequeno porte, a possibilidade da administração pública no serviço de engenharia subcontratar microempresa quando a vencedora não for microempresa, a questão do empate ficto, né? Importante regra na fase de disputa, na fase de lança, agora mais do que nunca, onde nós temos a nova lei de licitações e contratos, que o pregão segue o mesmo rito da concorrência, né? Inclusive com a fase de lança, então vai ser muito importante isso aí. E temos inclusive a questão ao final, já na fase de habilitação, aquela regra, aquela possibilidade, quando houver uma microempresa, empresa de pequeno porte vencedora do certame, onde ela estiver com a regularidade fiscal e trabalhista pendente e irregular, a administração pública tem, por força da lei complementar número 2.3, conceder aquele prazo lá de 5 dias úteis para regularizar a situação. Então são muitos benefícios. E aí o que nós vemos, Cláudia, é que a nova lei ela veio meio que tolher um pouco desses benefícios. A gente tem lá, em que pese a gente ter lá no artigo 4º da Lei 14.133, que as regras da Lei Complementar número 2.3, com relação ao tratamento diferenciado nas licitações, permanece, nós temos exceções, né? Então temos lá, por exemplo, quando não se aplica, né? Quando não se aplica a Lei Complementar número 2.3, né? Esses benefícios, por exemplo, daqueles itens das licitações cujo valor total estimado ultrapasse o valor máximo enquadrado, né, que enquadra as empresas como empresa de pequeno porte, que atualmente é R$4.800.000. No serviço de engenharia, também a lei vem trazer a exceção, que não se aplica o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, e MEI naquelas licitações de engenharia cujo valor total estimado ultrapasse os R$4.800.000, que é o valor limite para enquadramento para a EPP. Então você já vê que aí já tolhe um pouco os benefícios da microempresa e empresa de pequeno porte. Outra regra que é trazida também lá no artigo 4º, é aquela questão de que se naquele ano calendário da licitação, uma determinada microempresa, empresa de pequeno porte, ela firmou, né? Ela firmou o contrato com a administração pública, ela não terá os seus benefícios, o seu tratamento diferenciado numa próxima licitação. Olha só,
não é o faturamento, não é? Então isso aí não é a empresa ter faturado, que por si só, de certa forma, já exigiria que ela desenquadrasse, né? Pedisse o desenquadramento, né? Mas a lei traz que basta ela ter firmado a contratação. Então eu entendo, Cláudia, que isso aí não é salutar para a microempresa, tolhe um pouco aquele benefício, aquele tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte, importantíssimo na lei complementar número 123. Entendi, professor. O que o senhor acha de praticamente ser o mesmo rito entre a concorrência e o pregão? Pois é, Cláudia, falando nos ritos, né, nos critérios, né, nas regras, novas regras, essa é um assunto muito importante na nova lei de licitações e contratos, que é a questão das modalidades, né? A questão das modalidades, houve um impacto considerável, de certa forma. A primeira questão é lembrar que nós tínhamos a Lei 8.666, né, que ainda está vigente, né, a Lei 8.666, tomada de preço, concorrência, leilão, concurso, na Lei 10.520, o pregão, na Lei 2.462, o RDC. A nova lei uniu tomada de pregão, concorrência, né, concurso, leilão, e surgiu o diálogo competitivo, né, uma nova modalidade aí que vem lá da Europa, né, alguma coisa assim, e nós temos a exclusão da convite tomada de preço, né, e não se fala também no RDC, né, e aí a lei incorporou isso aí. E o que é importante, que é interessante, né, é que a lei agora ela trouxe dizendo o seguinte, olha só, pregão e concorrência segue o mesmo rito. Enquanto que na Lei 8.666 nós tínhamos aquelas regrinhas, né? O rito da licitação era fase de habilitação, propostas, né? Julgamento e proposta, depois a fase recursal e seguia, né? Agora, credenciamento, habilitação, proposta, recursal e seguia, né? Para homologação e adjudicação. E no pregão nós já tínhamos, né? Que nós chamamos lá inversão de fases, né? Nós falamos assim, inversão de fases do pregão, porque era inversão de fases com base na Lei 8.666. Né? Agora é importante lembrar que a Lei 14.133, quando ela fala no artigo 17, né, o rito da licitação, né, faz planejamento, divulgação do edital, cadastramento de proposta, lances, julgamento, habilitação, faz a recursão e homologação. Significa o quê? Que ela diz agora que pregão e concorrência seguem o mesmo rito. Né? Então, na concorrência agora também, nós teremos divulgação do edital, cadastramento de proposta, lances, julgamento e habilitação nessa linha. Então é muito importante lembrar que agora, quando se falar inversão de fases na Lei 14.183, a inversão quer dizer que a primeira será a habilitação, que será a exceção. Né? Lembrando que será a exceção. Lembrar que preferencialmente a própria lei já traz as licitações devem ser eletrônicas, né? Devem ser eletrônicas. Né? Lembrar que, em que pese a pregão e a concorrência ter o mesmo rito lá no artigo 17, lá no artigo 29, parágrafo único do artigo 29, nós temos basicamente quando você separa a utilização da concorrência para o pregão, que era aquela questão, né? Poxa, nós temos uma lei nova, duas modalidades que seguem o mesmo rito, então por que não deixou uma única modalidade? Não é? Se na concorrência nós temos fase de lances, nós temos julgamento, nós temos habilitação, por que separou concorrência de pregão? E aí lá no artigo 29, e o seu parágrafo único, a gente tem a diferença. Né? O pregão se mantém, né, para bens e serviços comuns, que é aqueles com padrões de qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital. E a concorrência, lá no parágrafo, o pregão, lá no parágrafo único, fala que não utiliza para objetos especiais, né, bens e serviços especiais, de engenharia, né, obras e serviços, com exceção, e aí ele joga no parágrafo único do artigo 29, lá para a linha A do inciso 21 do artigo 6º, onde traz a definição de serviço comum de engenharia. Né? Aí isso é bem interessante, porque ele diz o seguinte, segue o mesmo rito, mas ainda, a depender do objeto, você segue aqui pela concorrência e aqui você segue pelo pregão. Olha só, particularmente eu não consegui entender. Né? Há algumas discussões dizendo, não, mas por exemplo, para uma obra, não é? Uma obra ela é mais há uma certa complexidade, mais de uma obra, mas a complexidade está dentro do projeto, está dentro do termo de referência, está dentro da questão do projeto lá, mas o rito não é igual. Você não vai ter fase de lance na concorrência, então fase de lance implica o quê? Implica lance em cima de planilha,
E se você, por exemplo, utilizar o maior desconto do pregão, né, os critérios de julgamento do pregão agora, pela nova lei, é menor preço e maior desconto. E se você pega uma tabela SINAP, de repente, vamos dizer assim, uma obra e aplica o desconto, não era possível ser pelo pregão? Então, particularmente, eu também não consegui entender por que essa diferença se o rito é o mesmo. Né? E eu entendo que a complexidade e a forma como você vai trazer para o seu edital está na fase de planejamento. A fase de planejamento eu entendo que é o foco, é o cerne da licitação e lá na frente da contratação, da fiscalização do contrato. Né? Então, se no estudo técnico preliminar, no projeto básico, no projeto executivo, lá na planilha, você consegue trazer, e aí você joga para o edital, com regras claras, né? Com critérios de habilitação, regras claras. Qual o problema? Né? Qual seria o problema, então, entre você definir uma única modalidade? Né? De repente, concorrência para tudo, né? O nome concorrência englobando, inclusive, o pregão e com o rito do pregão. E não vejo problema nenhum. Mas é importante lembrar, né? Lá no parágrafo único do artigo 29, nós temos praticamente a definição de que pregão também é para serviço como engenharia. Sabe por que é importante lembrar, Cláudia? Porque lá na definição de pregão, no artigo 6º, a gente não tem. Né? Se você falar no pregão, na definição do pregão do artigo 6º, ele fala para bens e serviços comuns com critério de julgamento menor preço, maior desconto. Aí você fica, poxa, na definição do pregão não tem bens e serviços comuns de engenharia, aí você tem que ir lá no parágrafo único do artigo 29 para você entender que o pregão também é serviço comum de engenharia. Então, eu acho que talvez tenha ficado alguma questão com relação a essa uniformização de procedimentos. Né? Eu acho que não deveria ter separado, já que o rito é igual, né? Tá bom? Compreendi, professor. Professor, a nova lei de licitações, ela traz a figura do agente de contratação e também permanece a figura do pregoeiro. O que o senhor acha dessas nomenclaturas? Qual o papel de cada um? Né? Essa ideia do agente de contratação ser servidor efetivo, como o senhor vê isso? Pois é, Cláudia, mais uma discussão, né? Mais uma discussão da nova lei. Eu acredito que foi uma das primeiras, né? Junto com o PNCP, a questão da eficácia das contratações, foi a questão exatamente do agente de contratação, não é? Lá por força da própria definição do agente de contratação no artigo 6º e no artigo 8º, né? Quando ele traz lá que a licitação será conduzida pelo agente de contratação. E aí ele traz praticamente a mesma definição do artigo 6º, quando ele traz que o agente de contratação lá é o servidor designado para conduzir a licitação dentro dos servidores efetivos. E aí foi onde pegou, né? Eu digo assim, o bicho pegou na administração pública, as discussões surgiram. Poxa, e agora? O agente de contratação, servidor efetivo, será para todos os órgãos, para todas as esferas? É uma regra geral? É uma regra específica? Né? Então, foi uma discussão que surgiu, que ainda nós temos. O Tribunal de Contas da União ainda não se posicionou. Né? Temos alguns entendimentos de doutrinadoras. Eu, particularmente, entendo que essa regra é uma regra geral. Eu entendo que essa regra é uma regra geral, agente de contratação. Sabe por quê? Porque qual seria a intenção do legislador trazer essa exigência, não só na definição, né? Mas no próprio rito, quando ele fala no artigo 8º, né, que ele diz que a licitação será conduzida por agente de contratação e que tem que ser servidor efetivo, qual seria a intenção? Né? Ele dizer, não, é uma regra específica e cada estado e cada município pode trazer. Né? Em que pese, é importante lembrar que nós temos aí competentíssimos colegas que são pregoeiros, né? Que são hoje em dia, inclusive, agentes de contratação, né? Vamos dizer assim, tomam conta de todo o processo pelo Brasil afora. Temos muitos colegas que vestem a camisa do órgão, né? E não são efetivos. Né? Então é importante lembrar isso aí. Esses profissionais, vamos dizer assim, não seria a questão da discussão, né? Não entraria nessa discussão. A discussão é o que é que a lei traz e qual o seu efeito, né? Qual a sua aplicabilidade. Eu sigo na linha de que essa é uma regra geral e que pese respeitar todos os outros colegas que discordam, né? Muitos outros colegas que discordam, até por força lá do artigo 195. Se você for lá no artigo 195, onde ele fala lá que algumas regras da licitação da nova lei, né, para os municípios até 20 mil habitantes serão postergadas para daqui a 6 anos como obrigatória, ele traz inclusive essa questão. Né? Ele traz que essa questão, a observância às regras do caput do artigo 8º, que é o que diz que o agente de contratação tem que ser servidor efetivo e vai ser o servidor que vai conduzir a licitação,
por que o legislador traria essa, especificamente com relação aos municípios, permitindo essa adequação aqui a 6 anos, se fosse uma regra específica? Se fosse uma regra específica, não precisaria. Então, cada município trataria da forma como bem conviesse, né? Cada município trataria se era efetivo ou não era efetivo. Então, por que ele trouxe especificamente? Então, eu vou na linha de que essa regrinha, e eu vou na linha de que, nós já falamos sobre os colegas que não são efetivos, né? Mas eu vou na linha de que o legislador ele quis trazer para dentro da administração pública algo semelhante ao que nós temos, por exemplo, nós temos no Ministério Público analista judiciário, né? Nós temos analista de arquitetura, nós temos analista de engenharia, nós temos analista contábil, são cargos, né, que são específicos de áreas específicas. Eu entendo que o legislador veio nesse sentido, veio especializar a área de licitação, dizer assim, órgão, faça concurso público para agente de contratação. E aquele cargo, ele será específico para trabalhar com a área de licitação. Por que nós temos outras áreas que têm cargos específicos e por que não teremos da área de licitações de contratos, que é uma área sensível, né? Até por força lá do parágrafo 1º do artigo 7º, onde traz que deverá haver a segregação de função dentro do processo licitatório para que o mesmo agente, né, o mesmo personagem não atue em pontos críticos, né, de riscos dentro daquele processo. Então, por que não especializar? Então, eu entendo que a ideia do legislador foi trazer, sim, fazer com que os órgãos façam concurso público para o cargo de agente de contratação. Aquele servidor que vai ter algumas características, vai adotar algumas responsabilidades naquele cargo que vão ser específicas da área de licitações e contratos. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui em instantes. Processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registro de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor Leonardo Mota, no caso da contratação direta, o agente de contratação, ele será o responsável pelo encaminhamento desse processo? Pois é, Cláudia. Eu já entendo que, no caso da dispensa de licitação, não seria o agente, em regra, o agente de contratação. O agente de contratação, a lei, ele traz especificamente que a licitação será conduzida, né? A licitação será conduzida pelo agente de contratação. Eu entendo que a dispensa será do agente público. Mas sem esquecer que lá no artigo 7º, quando a lei fala de gestão por competência e fala alguns atributos do agente de contratação, inclusive capacitação específica, né, que ele tenha conhecimento de capacitação específica na área de licitação, eu entendo que essa é a seriedade que a lei traz, né, que o gestor tem que ter, entendeu? Então, eu acho que é nesse sentido aí. E para a dispensa de licitação, que foi a questão da pergunta, a dispensa de licitação seria nesse sentido. O agente de contratação pode ser o responsável, não necessariamente, vai depender de acordo com a estrutura do seu órgão, né? Mas vai ser o agente público tranquilamente. Mas importante enfatizar isso. Por quê? Porque se a gente lembrar, né, lá no artigo 72, agora nós temos um rito. Né? Nós temos um rito a ser seguido. Nós temos lá no artigo 72 para as contratações diretas. E aí envolve dispensa de licitação, envolve elegibilidade com as novas regras, inclusive, né? Com novas situações exemplificativas lá de elegibilidade, a dispensa com os novos limites, né, do inciso 1º e 2º, a gente traz algo que é um rito no artigo 72. Partindo do quê? Documento de formalização da demanda, ou documento de formalização da demanda, né? Ou de oficialização, né?
como trazia a IN número 5 do Ministério do Planejamento, mas a nova lei fala de formalização, mas é o mesmo documento. Mas você diz lá, ó, ele inicia o processo de contratação com documento de formalização, depois você vê o estudo técnico preliminar quando for o caso, e aí tem a estimativa de preço, tem as regrinhas lá, parecer jurídico, parecer técnico. Então vocês vê, né? Você vê agora que é algo mais formal, agora existe um formalismo a ser seguido dentro da nova lei. Então esse agente tem que ser muito capacitado, muito bem capacitado, para nós não termos o que nós temos hoje com a Lei 8.666, que não tem o rito, e aí cada órgão de repente faz de uma forma, né? E aí não tem documento de formalização, não tem aquele estudo lá da melhor solução para a contratação direta, né? Enfim, eu achei fantástico esse artigo 72, fantástico ele trazer dentro da lei e não deixar para uma norma, né? Infralegal regrar isso aí, em que pese nós temos agora, né, hoje já a instituição normativa lá que regra o sistema de dispensa eletrônica, mais específico para a dispensa eletrônica. Mas eu achei muito importante isso aí, na nova lei, né? Porque isso aí vai refletir quando você for aplicar lá o artigo 74, o artigo 75, onde fala de elegibilidade, onde fala de dispensa de licitação. Então achei fundamental, entendo que não é o agente de contratação, pode ser o agente público, mas tem que ser devidamente capacitado, né? Devidamente capacitado. Professor Leonardo Mota, para finalizarmos a nossa entrevista, e já que nós estamos falando em contratação direta, o senhor acha que a ampliação dos limites da contratação direta foi realmente eficaz e benéfica para a administração pública? Sim, sobre a questão do limite, né? Os limites, lembrando, estão lá no artigo 75, inciso 1º e 2º, né? Serviço, obra e serviço de engenharia, o limite. Aí lembrando, né, Cláudio, que agora nós não, diferentemente da Lei 8.666, onde nós tínhamos lá até 33 mil para serviços e obras, né, serviço de engenharia e obra, para os demais serviços e compras até 17.600, né? Agora são para contratações com valores inferiores a 100 mil para serviços de engenharia e obras, né? E serviço de manutenção veicular, que é a grande inovação que trouxe a nova lei, né? Uma das grandes inovações, serviço de manutenção veicular. E 50 mil valores inferiores, né? Contratações com valores inferiores a 50 mil para serviços e compras. Eu achei importante, né? Mas eu achei importante porque a nova lei, ela trouxe o artigo 72, que nós já falamos, né? Eu entendo que simplesmente ampliar por ampliar, como ocorreu, por exemplo, na época da pandemia, né? As regras lá dos limites, né? Das medidas provisórias no ano passado, que simplesmente chegou e ampliou aqueles valores lá, né? Mas que não falava em planejamento, né? Obviamente nós tínhamos uma realidade que era o socorro à vida, né? Então eu estou falando assim, a crítica não é referente às medidas adotadas, certo? Mas se por acaso tivesse vindo para a próxima lei, para essa lei, simplesmente jogado e ampliado os valores, 50 mil e 100 mil, eu entendo que seria muito prejudicial, né? Muito prejudicial. Mas agora, praticamente, o rito lá do artigo 72 é a formalização de um processozinho licitatório. E mais, né? Lembramos agora que lá no próprio artigo 75 ele fala que para os incisos 1º e 2º tem que ser divulgado eletronicamente, né? Em regra tem que ser divulgado eletronicamente, é tanto que nós já temos aí a Instituição Normativa 67, né? Que regra de sistema de dispensa eletrônica lá do Ministério da Economia, né? Da SEGES, né? Onde você lança a dispensa de licitação eletrônica, que não é a cotação eletrônica, é importante, né, a gente lembrar, né, que a cotação eletrônica ainda existe, porque a cotação eletrônica é de uma portaria do Ministério do Planejamento, 306, mas que está relacionado à lei de licitação, à lei 8.666, e outra cotação eletrônica que você só consegue contratar bens, né, bens lá no inciso 2º do artigo 24 da lei 8.666, enquanto que a dispensa eletrônica você contrata bens e serviços. Então, eu achei muito interessante sobre os limites. Eu entendo que foi importante essa ampliação dos limites, porque agora nós temos o rito, né? Temos o rito, uma formalização. Temos, inclusive, lá no artigo 72, reforçando, né, a ideia de que se houver alguma burla, né, alguma fraude, os responsáveis envolvidos, seja licitante, seja contratado, né, no caso é a contratação, ou seja, da administração pública, todos serão responsabilizados, o que gera uma responsabilidade enorme, né, para quem estiver trabalhando, né, por tabela gera responsabilidade para quem estiver trabalhando da fase interna
passando pelo parecer jurídico, né, que agora tem que ter do artigo 72, e caindo lá na frente na execução e na contratação. Então, achei muito importante. E eu acho que trouxe uma certa folga, né, para a administração pública. Eu só senti falta do texto que fala especificamente lá no finalzinho dos incisos 1º e 2º do artigo 24, quando ele trata lá de quando aquelas contratações puderem ocorrer numa mesma licitação. Eu acredito que poderia constar isso aí na nova lei, entendeu? Para o quê? Para amarrar mais ainda a questão de se evitar o fracionamento de despesa. Né? A questão do fracionamento de despesa, pequenos processos de dispensa de licitação, olha, que pode acontecer agora mais do que nunca. Né? 20 mil, tudo bem, está limitado ao exercício, né? E está limitado agora mais do que nunca aquele objeto, né? Lá consta que a gente pode ter como base no CNAE, né? Tem lá na regrinha do artigo 75 também, né? Mas eu achei que foi bem interessante e em virtude dessa amarração que a nova lei trouxe. Professor Leonardo Mota, foi um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa, foi uma verdadeira aula e gostaria de convidá-lo para outros momentos em que o senhor possa falar mais um pouco sobre licitações e contratos. Aos nossos internautas e seguidores, até a próxima semana com mais Minuto Gestão com Cláudia Pereira. Até lá!